Vamos iniciar a resolução da lista de exercícios 01, que trata sobre funções. Então vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: obtenha a função y que é igual a x mais b, uma função polinomial do primeiro grau, cuja reta, que é seu gráfico, passa pelos pontos a de coordenadas -1 e 3 e b de coordenadas 1 e 1. Então, o que a gente precisa aqui para determinar essa função é encontrar o valor de a e o valor de b. Então, primeiramente, vamos para o cálculo de a e nós vamos encontrar o a por ΔY sobre ΔX. A variação no y é a variação no x. Então, observe que a variação no x, no y aqui vai ser 1 menos 3, e a variação no x vai ser 1 menos menos 1. Então 1 menos 3 vai dar menos 2, 1 menos menos 1 vai dar 2, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, encontramos o valor do a. Agora vamos para o cálculo do b. Então, o cálculo do b, ele pode ser feito tendo posse de um dos pontos. Aqui eu posso trabalhar com um desses pontos, ou o ponto A ou o ponto B, e também tendo posse do valor do A, que no caso aqui a gente já achou que é menos 1. Então, substituindo aqui, vamos pegar, por exemplo, o ponto A, poderia ser também o ponto B. Então, o meu ponto A, ele tem coordenadas -1 e 3, ou seja, o meu valor do x vai ser menos 1 e o valor do y vai ser 3. Então eu vou substituir aqui o y por 3. O valor do a eu sei que vale menos 1. O valor do x eu vou substituir por menos 1. E mais o valor do b, que é isso que eu estou querendo encontrar. Então, ajeitando aqui, vai ficar 3, menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Então, vai ficar essa equação. Resolvendo essa equação, a gente vai ter que o valor de b vai ser 3 menos 1, que vai ser 2. Então, a resposta da nossa questão é y, que no caso aqui eu estou querendo achar a função y, que é igual a que no caso meu a é menos 1, a x mais b. Então vai ficar y, que é igual a menos 1, x vai ficar menos x mais o valor do b, que é 2. Então a primeira questão já está resolvida. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: o valor de um carro novo é de R$9.000 e com 4 anos de uso é de R$4.000. Suponha que o preço caia com o tempo segundo uma linha reta. Então, supondo isso, o que a gente quer saber é o valor do carro com 1 ano de uso. Então, vamos considerar aqui o x como sendo o tempo de uso do carro e o y como sendo o valor do carro. Então, o que a gente vai procurar aqui inicialmente é uma função que relaciona o valor com o tempo. E como aqui é mencionado que o valor cai com o tempo segundo uma linha reta, então a gente vai ter uma equação, uma função polinomial do primeiro grau.
Então aqui novamente a gente vai atrás do A e do B. E aqui na questão a gente tem o seguinte, ó. Vou fazer uma tabelinha aqui com os valores do tempo de uso e do valor do carro, X e Y. Então a primeira dica que ele dá aqui é o seguinte, ó, o valor de um carro novo, ou seja, o tempo de uso dele é 0, é 9.000, que é o valor do carro. E com 4 anos de uso, o valor do carro é 4.000. Então, aqui no caso eu vou ter 2 pontos e tendo esses 2 pontos dá para calcular o valor do A. E o meu valor do A vai ser delta y, que vai ser a variação em y sobre delta x. Então, meu delta y vai ser a variação no y. Então, vai ficar 4.000 menos 9.000. Sobre a minha variação no x, que vai ser 4 menos 0. Então, vai ficar 4.000 menos 9.000, que vai dar menos 5.000. E 4 menos 0 vai dar 4. Menos 5.000 dividido por 4 vai dar menos 1.250. Que vai ser o valor do A. Agora vamos atrás do valor do B. O valor do B já dá para perceber aqui que o valor do B vai ser 9.000. Mas vamos supor que a gente, não desse para perceber isso. Então vamos calcular o valor do B pegando esse próprio ponto aqui, ó, que no caso esse ponto aí o meu x vale 0 e o meu y vale 9.000. E eu já sei que o meu valor do A é menos 1.250. Então eu vou substituir aqui na equação, vai ficar y, que é igual a x mais b, ou seja, vai ficar 9.000, que é o valor do y, igual a menos 1.250, que é o valor do A, vezes o valor do x, que é 0, mais o valor do x aqui é 0, mais o valor do B. Então, aqui vai dar 0 e o valor do B vai ficar 9.000. Então, B vai ser igual a 9.000. Então, daí eu já tenho a minha função, vai ficar y, que é igual ao A, que foi calculado já, que é menos 1.250, x, mais o valor do B, que é 9.000. Então, agora a gente vai responder a questão, que é justamente calcular o valor do carro com 1 ano de uso. Ou seja, quando o meu x foi igual a 1. Então, quando o meu x for igual a 1, meu y vai ser igual a menos 1.250 vezes 1 mais 9.000. E fazendo a conta, vai dar 7.750. Que no caso vai ser a alternativa D. Então a resposta aqui é a alternativa D. Para a próxima questão, a questão 3. Então, na questão 3 diz o seguinte: uma barra de ferro
com temperatura inicial de menos 10 graus Celsius, aquecida até 30 graus Celsius. O gráfico abaixo representa a variação da temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. Então aqui a gente vai considerar o x como sendo tempo em minutos e o y a temperatura, no caso aqui a temperatura em graus Celsius. Então na letra A a gente quer obter a expressão dessa função que relaciona temperatura e tempo. E na letra B a gente quer calcular em quanto tempo, em minutos e segundos, após o início da experiência, a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius. Então, para a letra A, então como aqui nosso gráfico é uma reta, então a nossa função é uma função polinomial do primeiro grau e a nossa fórmula é y que é igual a x mais b. Então aqui a gente vai atrás do A e do B. Então calculando o valor do A, a gente vai usar a fórmula ΔY sobre ΔX, a variação no y sobre a variação no x. E aí eu vou observar aqui os dois pontos que eu tenho. Então o primeiro ponto que eu tenho é 0 para x, menos 10 para y. E o segundo ponto é 5 para x, 30 para y. Então o meu ΔY vai ser menos 10 menos 30. Ou então vamos fazer assim, vamos fazer 30 menos 10. E depois o ΔX, que é 5 menos 0. Então 30 menos 10 vai dar 40. E 5 menos 0 dá 5, então 40 por 5 vai dar 8. Então esse é o meu valor do A. O valor do B não precisa a gente calcular, porque o valor do B já aparece aqui, ó. É onde a reta corta o eixo Y, que é o valor do B. Então no caso é menos 10. Então a letra A vai ter como resposta y, que é igual a menos a, que no caso o a é 8, então vai ficar 8x, mais o valor do b, no caso é menos 10, então vai ficar mais com menos, vai dar menos. Y, que é igual a 8x menos 10. Essa é a letra A. Vamos para a letra B. A letra B, a gente quer saber o seguinte: calcule em quanto tempo, minutos e segundos após o início da experiência, a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius. Ou seja, eu quero saber o x, o tempo, para que a temperatura y seja 0 graus Celsius. Então a gente vai na nossa função aqui, que foi encontrada, e a gente substitui o y por 0, deixa o x, porque é ele que eu quero saber, né, e repete o resto. Então a gente resolve a equação, vai ficar esse menos 10 passa 10 positivo, então vai ficar 10, que é igual a 8x, e daí eu tiro o valor do x, vai ficar 10 dividido para 8. 10 dividido para 8 vai dar 1,25. Então essa resposta aqui, 1,25,
em minutos. Dá 1,25 minutos. Só que a gente quer a resposta em minutos e segundos. Então, basta eu ter que calcular essa fração aqui, 0,25 minutos. Quero transformar ela para segundo. Então, basta a gente multiplicar isso por 60. E aí, a gente vai ter 0,25 vezes 60 vai dar 15 segundos. Então a nossa resposta vai ser 1 minuto e 15 segundos. Vamos para a quarta questão. Então a quarta questão ela diz o seguinte, que no reservatório inicialmente cheio, a água começa a escoar uma razão constante. Então isso aqui já caracteriza uma função polinomial do primeiro grau. Aí sabe-se que 100 segundos após o início do escoamento restam 1.500 litros. Então anotar isso aqui, 100 segundos, 1.500 litros no reservatório. E sabe-se também que após 200 segundos o volume do reservatório caiu para 1.200. Aí vamos chamar de V o volume da água restante no reservatório e de T o tempo de recorridos em segundos. Então, com isso é possível modelar a situação acima por uma função linear V de T, que é igual a x mais b. Na verdade aqui o mais correto é AT, T de tempo, mais B, onde V de T é o volume de água no reservatório no tempo T. Aí na letra A é para obter a função e representar essa função graficamente. Então, novamente aqui na letra A, para achar o A, a gente vai calcular ΔY sobre ΔX. Então, o meu A, ele vai ser a variação em Y aqui, que é 1.200, que no caso aqui é o ΔV. E aqui é ΔT. Então meu ΔV vai ser 1.200 menos 1.500 e meu ΔT vai ser 200 menos 100. Então 1.200 menos 1.500 vai dar menos 300 e 200 menos 100 vai dar 100. Fazendo a divisão vai dar menos 3. Então esse é o valor do A. Já tenho o valor do A. Agora, para calcular o valor do B, eu posso pegar qualquer uma dessas informações. Aqui vamos pegar essa primeira aqui, que diz que o T, quando T é igual a 100, o V é 1.500. Então vamos substituir aqui. O meu V então vai ser 1.500 igual o A, que eu já tenho, que é menos 3. O valor do T, ele é 100, mais o valor do B. Então vai ficar 1.500 menos 3 vezes 100 dá menos 300,
mais o valor do B. Daí a gente tira o valor do B, vai ser 1.500 mais 300 vai dar 1.800. E daí a gente tira o valor, a expressão da função aqui. Então vai ficar V de t, o valor do A é menos 3, então vai ficar menos 3t, mais o valor do B, que é 1.800. Ainda falta fazer o gráfico, representar graficamente. Vamos deixar esse gráfico por último. Vamos aqui para a letra B. A letra B é qual a taxa de vazão em litros por segundo. Então a taxa de vazão em litros por segundo é a taxa de variação aqui da função, que é o menos 3. Então vai ficar menos 3. Aí no caso aqui litros por segundo. Litros por segundo. Menos 3 litros por segundo. A letra C, ele pergunta qual era o volume inicial da água no reservatório, ou seja, quando t é igual a 0. Então a gente tem que calcular V de 0 aí, então vai ficar jogando aqui na função, vai ficar menos 3 vezes 0 mais 1.800. Então vai dar 1.800. Esse é o volume inicial, 1.800 litros. Letra D, a pergunta que é feita: quantos segundos são necessários para esvaziar este reservatório? Ou seja, eu quero saber o T quando o reservatório estiver vazio, ou seja, o volume for 0. Então, substituindo novamente aqui na equação o V por 0, e aí a gente repete o resto, vai ficar menos 3t mais 1.800. Então, resolvendo a equação, vai ficar 3t igual a 1.800, e o meu t vai ficar igual a 1.800 dividido por 3, que vai dar 600 segundos. Então a resposta da letra D, 600 segundos. Da letra C é 1.800 litros. Da letra B é menos 3 litros por segundo, que é a vazão. E na letra A falta fazer o gráfico, representar graficamente essa função. Então vamos fazer aqui a continuação da letra A, que é o gráfico. Então o meu gráfico, ele vai ser uma reta, e essa reta ela é decrescente, caso que o A é negativo, e ela corta o eixo Y no 1.800, no valor do B aqui. Então aqui vai ser 1.800. E além disso, ela vai cortar o eixo X quando o meu volume for 0, que foi essa conta aqui que a gente fez. Ou seja, ela vai cortar o meu eixo do T aqui, o eixo X, em 600. Então aqui a gente vai ter o eixo Y, que é o eixo do volume, e o eixo X aqui, que é o eixo do tempo. Aqui o volume em litros e o tempo aqui em minutos.
e o gráfico vai ser uma reta.